Seja bem-vindo ao Surreal, um canal para você que ainda tem dúvidas ou nunca ouviu falar na transição planetária. Ou para você que anda se sentindo vazio, sem um propósito na vida. Eu sou a Sofia Marchetti. Olá, e eu sou Luiz Genro. Aqui a gente vai conversar com gente que trabalha ou estuda na fronteira da ciência com a espiritualidade. Você vai conhecer relatos que desafiam a forma como a gente enxerga o mundo. E entender porque a prosperidade na vida, não só do ponto de vista material, depende do nosso equilíbrio mental, emocional e espiritual. Surreal, um canal sobre fenômenos anômalos que fazem parte da história, mas que são ignorados pela grande imprensa e pela maior parte da ciência. E você vai entender por quê. Hoje a gente conversa com o escritor, neurologista e neurocirurgião Edson Amâncio. Ele é autor de livros de ficção e de divulgação científica. Em 2021, lançou a obra Experiências de Quase Morte, as EQMs, sobre os estudos da ciência sobre a mente e o cérebro. Ele também é fundador do canal Afinal, o que somos nós? Boa noite, Edson. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, muito obrigada, Edson. Boa noite, Sofia, boa noite, Luiz. Eu que agradeço essa oportunidade e vamos conversar sobre as EQM, sim, com todo prazer. Edson, eu queria começar perguntando para você o quanto a ciência conhece do cérebro humano, o quanto a gente conhece das funções do cérebro. Sofia, essa talvez seja a pergunta mais difícil dessa entrevista, mas de alguma forma eu vou te adiantar algumas coisas. É o seguinte, nós temos um grande dilema na ciência, sobretudo na neurologia, nas pesquisas, em relação à consciência, né? Há um grande vácuo na ciência para explicar a consciência. Ela é produto do cérebro ou o cérebro é apenas uma interface da consciência? Então, as EQMs, a experiência de quase morte, nos abriu uma janela para começar a entender esse assunto. Porque a maioria dos cientistas são unânimes em dizer que a consciência é produto do cérebro. Da mesma forma que a mama fabrica leite, o cérebro fabricaria consciência. Isso é um conceito, é um dogma, mas nunca isso pôde ser provado. Então, a janela do nosso conhecimento parte disso aí, é dogma. Né? Sempre foi assim, quer dizer, o cérebro não está funcionando, não há consciência. Mas a experiência de quase morte, ela vem dizendo o contrário. Essas pessoas estão praticamente mortas, estão inconscientes, entubadas, e vêm relatando histórias que elas presenciaram nesses minutos em que elas estão teoricamente mortas. Então, por isso que eu te falo, há uma janela aí de oportunidade para a gente conhecer um pouco melhor. O dogma é esse, mas dogma é dogma, né? Todo mundo fala que sem cérebro não há consciência, e a experiência de quase morte vem falando o contrário. Então, nós não conhecemos absolutamente muita coisa. Sabemos sobre o funcionamento do cérebro as áreas mais ou menos relacionadas a determinadas funções. Por exemplo, temos hoje aparelhos de alta tecnologia que mostram, por exemplo, áreas do cérebro funcionando mediante ou diante de uma determinada função. Por exemplo, se você está numa câmera de ressonância magnética funcional e ouve uma música, o cérebro acende os neurônios que estão relacionados com aquela função. Se você olha uma figura apavorante, ou beleza, ou belíssima, acende uma área do cérebro que foi mobilizada para aquela função. Se você lê um texto, o cérebro acende globalmente, porque você, na leitura do texto, você tem que identificar o símbolo, a letra, identificar a palavra, o significado da palavra, o significado da frase. Então, o cérebro inteiro é manipulado para isso. Então, com essa tecnologia, hoje a gente já descobriu muita coisa, mas a grande questão é ainda: a consciência é fabricada no cérebro ou o cérebro é apenas uma interface para a manifestação da consciência? E se é uma interface, de onde que vem essa consciência? Então, é uma grande questão. Por isso que eu falei, essa é a pergunta mais difícil de responder, porque nós verdadeiramente desconhecemos. Claro que você já falou um pouco, mas em que casos acontece uma EQM que vocês estudaram? Que tipos de casos? Ô, Luiz, nós tivemos EQM nos mais variados casos. Nós tivemos
paciente que sofreu parada cardiorrespiratória dentro de UTI, pacientes que foram trazidos ao hospital pronto-socorro em parada cardíaca, pacientes que foram vítimas de tentativa de assassinato. Nós temos um jornalista que levou um tiro na cabeça. Nós temos crianças que sofreram, teve morte súbita por afogamento. Então, não há especificação para o tipo de morte. O que interessa é que houve uma quase morte. Acidente automobilístico, tivemos vários casos. Então, tentativa de suicídio também tivemos. Ou seja, não há uma especificidade para a origem da quase morte, qualquer uma. Agora, o mais curioso, não acontece com todo mundo. Né? É um número relativamente pequeno, né? Todo mundo que tem uma parada cardíaca, uma parada cardiocirculatória, que vai ter uma IQM. Alguns terão, cerca de 5 a 10% das pessoas nas estatísticas mundiais, nos trabalhos mais consistentes. E o que que é uma experiência de quase morte? O que que acontece? O que que é essa experiência? Sofia, a experiência de quase morte ela foi descrita na década de 70 por um pesquisador americano. E ele coletou cerca de 100 casos de pessoas que tiveram essa experiência. O que que é a experiência? A sua resposta é a seguinte: a pessoa sofre um mal-estar físico qualquer, como eu já disse, de qualquer natureza, e ela entra em coma. Para muitas pessoas, essas pessoas estão mortas. E em seguida, a pessoa que está sofrendo a experiência, ela se vê fora do corpo. Ela vê o corpo de uma certa altura, não é? E, em seguida, e isso é surpreendente, a maioria das pessoas não ficam assustadas com isso. Isso é uma pergunta, e é uma das coisas que me chamou a atenção. Eles, com uma certa naturalidade, assistem à cena. Alguns pacientes acompanham o próprio corpo, que está sendo levado numa maca para um centro cirúrgico, por exemplo, e aí, em seguida, começa o surreal, o verdadeiro. Por quê? Aí eles sentem, em primeiro lugar, uma paz absoluta, uma comunhão com o universo que eles nunca experimentaram. A sensação é de alegria e de amor puro. Todos, sem exceção, relatam isso. Em seguida, a maioria deles é conduzida através de um túnel, que pode ser um túnel escuro ou um túnel de luz. E eles, no final desse túnel, eles chegam num lugar que é resplandecente, um lugar maravilhoso, como se fosse um jardim etéreo, uma coisa assim, fora do mundo mesmo. Alguns encontram nesse momento pessoas que eles já conheciam e que sabiam que estavam mortas. Outros encontram pessoas que estavam mortas e eles não sabiam que tinham morrido. Essas pessoas, em geral, funcionam como uma espécie de guia, né, para orientar, para explicar o que está acontecendo, e, em geral, tentam conduzi-los de volta ao próprio corpo. Então, há a saída e há depois o retorno. E muitos se recusam a esse retorno. Nós temos, por exemplo, um entrevistado que está no canal, primeiro que ele se achou muito feio como morto. Então, mais ou menos assim, eu não vou entrar nessa coisa, isso aí sou eu, é um cadáver. Né? Então, a gente ouviu muitas dessas explicações. Mas há mais coisas que acontecem na IQM. Durante o processo de IQM, que a gente não sabe quanto tempo dura, eles falam como se durasse uma eternidade. Mas, em geral, nas contas que nós fazemos aqui de fora, que assistimos o doente, é coisa de 5 minutos ou até um pouco menos. Mas a história parece longa, mas o tempo deles não é o nosso tempo, é completamente diferente. Por isso que dá um aparente paradoxo. E outra coisa é o seguinte: eles sempre têm uma revisão da própria vida, uma memória que eu chamo de proustiana, porque eles lembram da hora que nasceu até a hora do desenlace, dizemos, da quase morte. Nós, seres mortais aqui vivos, não temos essa memória. Ninguém tem memória da hora do nascimento. Você tem memória, quanto mais recôndita, quando você tinha 5, 6 anos, ganhou uma bicicleta, uma coisa muito marcante. Mas eles têm um filme da própria vida em que eles se veem do nascimento até a hora da quase morte. Isso é outra coisa muito interessante. Acontecem outras coisas, elas não são todas exatamente iguais. As pessoas, quando voltam, alguns adquirem uma espécie de poder que não tinham. Poder, uma coisa assim, uma intuição, uma espécie de percepção extrasensorial.
Muitos pacientes falaram isso para a gente, né? É como se eles tivessem passado por uma experiência e incorporado ali alguma coisa que eles não tinham antes. E, sem exceção, quem tem a experiência de quase morte nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais. Todos mudam completamente. Os que eram agnósticos ou ateus se tornam, ou religiosos, mais próximos da religião, eles se tornam mais altruístas, menos egoístas. Então, há uma melhora no conjunto das pessoas que passam por experiência de quase morte. Muitos se tornam religiosos, muitos vão trabalhar com pacientes em cuidados paliativos, nós tivemos psicólogos que se dirigiram para isso, então ganham uma nova forma esse resto da existência deles aí no planeta. Agora, uma coisa que surpreende no teu livro é que, assim, e que surpreendeu vocês, os médicos que passaram por isso, é que essas pessoas conseguem contar em detalhes, quando elas estavam fora do corpo, as coisas que estavam acontecendo ali na sala de cirurgia. E, teoricamente, o cérebro delas estava inconsciente, elas não teriam como saber, ouvir, ver coisas. Não é isso mesmo? É isso mesmo, Luiz. Tem um caso emblemático que já é conhecido, muito conhecido, é de uma moça que foi diagnosticada com um aneurisma gigante no cérebro. E o aneurisma é, com certeza, a neurocirurgia mais melindrosa, de maior risco de morte que tem, né? Nós, às vezes, perdemos paciente durante a cirurgia, quando eles conseguem chegar até a cirurgia. Essa moça tinha um aneurisma gigante e muito poucos colegas tinham experiência de operar esse tipo de doente em vários casos. Mas tinha um neurocirurgião que tinha essa experiência, ela foi lá. Então foi programada a cirurgia dela. Era uma compositora, uma musicóloga, e o que aconteceu? Ela foi para o centro cirúrgico, o médico tinha preparado, olha, nós vamos abrir a sua cabeça, vamos deslocar o seu cérebro e vamos fechar esse aneurisma. Mas, pela gravidade da situação e da localização, ela foi abordada de uma forma muito especial. Ela foi congelada. O que que é isso? Ela foi entubada, anestesiada geral, e ela foi a temperatura do sangue vai descendo, tem uma máquina que faz isso. Ela fez uma circulação extracorpórea, que é a mesma técnica para fazer cirurgia cardíaca. Você tira o sangue do paciente e ele vai para uma máquina, e depois que você termina a cirurgia, esse sangue é aquecido e volta. Bom, então, mais morte do que isso é impossível, né? Você está anestesia geral, todo o sangue do seu corpo foi retirado, e o eletroencefalograma que foi colocado mostra que não tem atividade no cérebro. O eletro é um exame relativamente simples e fácil de interpretar. Quando você coloca os eletrodos na cabeça da pessoa que está viva, né, aparecem as ondas, todas elas, de todas as partes do cérebro. Na pessoa que está morta, o eletro fica liso. Então, essa moça, tecnicamente, estava morta. Ela diz o seguinte, que quando ela foi anestesiada, ela percebeu que um auxiliar do médico estava mexendo na virilha dela, e ela não estava informada disso. Ela estava em cima do ombro do médico. E o cara estava com dificuldade, e o cirurgião falou, vai para o outro lado. E aí ela foi para a virilha esquerda, e começou a dissecar. Na verdade, é a dissecção que você faz no começo da cirurgia, quando o doente é anestesiado, para fazer a canulização da artéria femoral e retirada do sangue, colocada na circulação extracorpórea. Ela assistiu tudo isso. Ela descreveu as caixas de material cirúrgico, que você vai para uma cirurgia dessa, tem umas 10 caixas de instrumento que vão sendo abertas à medida que vai sendo necessário. Você não abre todas essas caixas, tem caixa que vai levar 5 horas para ser aberta. Então, ela descreveu tudo isso, as caixas, o material que ela viu, e ainda descreveu um detalhe curioso. O médico tinha dito para mim que abria a minha cabeça, mas eu nunca imaginei o instrumento que ele usava. Ele usou uma espécie de uma escova de dente elétrica que eu tenho em casa. É um trépano bem moderno que você encosta na cabeça ele faz, e já abriu o osso da cabeça. Então, ela descreve isso. Aí, no detalhe, aí ela tem toda a experiência que todo mundo tem, vai o Tônio, encontra um lugar maravilhoso, sente uma alegria fora do comum e encontra um tio que já tinha morrido. É esse o tio que insiste para que ela volte. Ela, quando voltou para o corpo, que ela viu o próprio corpo, ela ficou apavorada, porque é um cadáver. Ela falou, não consigo entrar aí. Eu falei assim, você mergulha como se fosse mergulhado numa piscina.
pode fazer isso, você tem um monte de coisa para fazer ainda lá. E ela sim fez. Ela falou que nunca sentiu tanto frio na vida. Ela tinha voltado ao corpo antes dele ser completamente voltado à temperatura normal. Então, a visão deles de detalhes é muito surpreendente, muito surpreendente. E, então, esses são os dados, por exemplo, que faz com que a gente, mesmo o mais cético dos cientistas, do médico, da pessoa, qualquer que seja, fica pelo menos com a pulga atrás da orelha, né? Nós temos um caso do paciente que teve uma parada cardíaca na porta do hospital, foi socorrido imediatamente, foi um infarto, ele foi entubado e foi para a UTI. E ficou lá até voltar e tal, ficar normal e recuperar do infarto. Quando estubaram ele, a primeira coisa que ele quis foi a dentadura. Cadê minha dentadura? Ninguém sabia, naquele tumulto ali de parada cardíaca, massagem, intubação, chama um, chama outro. Ele não sabia onde estava a prótese dentária dele. E ninguém sabia. Aí passou um enfermeiro, falou, foi ele. Ele tirou minha dentadura e botou numa gavetinha de um carrinho. Aí todo mundo fica atônito. Como é que esse cara viu isso, se ele estava entubado, em coma, praticamente morto, né? Então, há uma série de pequenos detalhes assim que, do ponto de vista científico, a gente fica... são subsídios para nós, porque a nossa abordagem, no meu livro eu sou muito enfático nisso, da experiência de quase morte, ela não foi religiosa. Nós fizemos questão de não tocar nesse assunto, para que não houvesse uma mistura de coisas. A gente queria fazer uma avaliação científica. É possível estudar isso cientificamente? Já foi feito antes de nós, não fomos originais, e nós acabamos fazendo assim também. Embora todos eles, como eu já disse, se tornam mais ou menos religiosos ou profundamente religiosos, e mesmo aqueles que eram agnósticos ou ateus passam a ter uma crença diferente. Esse fenômeno, então, ele bota em xeque não só a ciência, mas também a medicina materialista, né? Eu queria que você explicasse um pouco a teoria da ciência materialista e o dualismo. Qual que é a diferença dessas duas teorias? Então, a ideia do dualismo vem lá do século XVI, do filósofo Descartes, né? E ele acreditava o seguinte: a matéria é uma coisa, o espírito, a alma é outra coisa, né? Isso vem lá de muito antigamente. E a ciência atual, ela incorporou o materialismo, ou seja, não é nada disso que o Descartes falou. Tanto é que tem um livro de um neurocientista famoso chamado O Erro de Descartes, né? E eu já me lembro o nome dele. Então, o materialismo é essa coisa que eu falei. A ciência de hoje ela é profundamente materialista. Há janelas de abertura, felizmente atual. Morreu o cérebro, morreu, acabou tudo, né? O materialista acredita que o cérebro fabrica a mente, como eu disse. É igual a mama fabrica leite, o cérebro fabrica. Morreu o cérebro, não tem mente, não tem espírito, não tem nada. Isso é o materialismo. O dualismo não. Admite que o cérebro ele serve de interface. Então, há alguma coisa que comanda esse cérebro. Então, na falta dele, essa coisa, que eu não estou querendo dar nome, ela subsiste e pode dar testemunho disso. Então, aí a experiência de quase morte fala a favor disso. O cara está morto. Como que ele pode estar vendo acontecer coisas e descrever em detalhe? E mais uma coisa, Sofia, eles às vezes têm uma visão à distância, né? A consciência da pessoa que experimenta quase morte, ela fica ampliada de um jeito que você não consegue ampliar. A memória fica muito ampliada, como eu já disse, que é uma das coisas mais interessantes. E eles têm, alguns têm visão à distância. Tem um paciente que viu a mulher numa festa a 500 quilômetros de distância. Nós temos um caso de um paciente atropelado aqui na proximidade de São Paulo, vítima de um acidente automobilístico, que teve a visão da mãe, da mulher dele lá em São José do Rio Preto. A gente entrevistou essa mulher, o que aconteceu na hora do acidente. O filho começou a chamar pelo pai, pelo pai, pelo pai, a mãe pegou o menino no colo, adormeceu, encontrou o marido naquela hora ali. Então, aí está a diferença entre as duas coisas. Materialismo é a matéria pura, e nós temos consciência porque o cérebro fabrica. O dualismo acredita que há uma outra coisa além da matéria, e essa outra coisa interage com o nosso corpo, com a nossa mente.
Existe alguma prova concreta na ciência do que os nossos neurônios produzem consciência? Nenhum. É como eu disse, é um dogma, Luiz. Né? Como nós não temos elemento científico, nós não podemos levar para o laboratório uma experiência de quase morte. Não é possível isso, ainda que haja filmes de ficção fazendo isso. Então, não há como você provar. Por isso que a experiência de quase morte ganhou uma certa notoriedade, até mesmo entre os médicos e os cientistas, porque você não tem como provar isso. É dogma, né? É o cérebro que fabrica a mente, ponto. Prova isso para mim. Não tem como provar. A experiência de quase morte vem provando o contrário. O cérebro está morto, está provado que ele está morto. E aí a pessoa está presenciando coisas acontecerem em volta. Foi elencado uma série de causas explicativas científicas para isso. A causa mais comum, a mais ordinária, é os médicos se referirem à experiência de quase morte como a falta de oxigênio no cérebro. Olha, qualquer um médico que tem experiência de pronto-socorro, de UTI ou de cirurgia, sabe que quando está faltando oxigênio no cérebro, por algum motivo, qualquer que seja ele, a pessoa fica confusa, inconsciente, atrapalhada. Não é na experiência de quase morte é o contrário. A pessoa está morta e ela está alegre, com a consciência ampliada, ouvindo, percebendo tudo, né? Então, essas são as diferenças que a gente se apega. Mas, como eu disse, tem jeito de você levar um doente para a sala de pesquisa e provocar nele uma experiência de quase morte. Então, a experiência ela é toda ou, ela é presenciada pela pessoa que conta a história. Então, o subjetivo em ciência é muito questionado, sempre foi questionado. Então, eu chego contando para você uma história, essa história pode ser verdadeira, ou falsificada, ou ampliada, ou reduzida, não tem como, né? Por isso é que nós fizemos, para escolher as pessoas que se inscreveram para falar de experiência de quase morte, nós fizemos um grupo, havia dois psiquiatras, um físico, eu, e para tentar fazer uma triagem das pessoas. São pessoas confiáveis, são pessoas sérias, são pessoas com passado ilibado e assim por diante. E a gente conseguiu fazer uma seleção de mais de 100 casos que estão no meu livro, né? E uma dúvida. Então, a ciência não prova que a consciência ela está no cérebro. Mas o que que seria a consciência, então? São os nossos pensamentos? A gente não consegue mapear qual neurônio que está fazendo tal pensamento na minha cabeça? Seria isso a consciência? Os pensamentos? Olha, Sofia, eu acho que você delineou mais ou menos o que é que a gente entende. Mas você mencionou um detalhe. Há neurônios relacionados com a consciência? Há, sim, uns mais do que outros. Da mesma forma, por exemplo, se você fizer uma lesão numa determinada área do cérebro à esquerda, a lesão, essa pessoa pode perder a fala. Se essa lesão for feita do lado direito, na área homóloga, a pessoa não perde a fala, mas ela fica com descontrole na dicção, na entonação. Então, assim, não é cada neurônio uma função, não é assim. Há um conjunto de neurônios mais relacionados com uma função do que outros. Por exemplo, nós sabemos que a visão ela é coordenada pela região occipital. Então, uma lesão na região de trás do cérebro pode trazer a cegueira para uma pessoa. Então, não é o olho é o veículo da luz. O nervo óptico leva o estímulo, mas quem vai modular a visão é o córtex occipital, é a região de trás do cérebro, né? Então, nós sabemos que há áreas específicas para determinadas funções. Mas aonde está a consciência, né? Teve um cientista americano que tentou localizar ela numa determinada parte do cérebro, mas por especulação, nós nunca conseguimos provar, né? Agora, você sabe o seguinte: se você fizer uma avaria no cérebro de forma em áreas específicas, a pessoa vai perdendo a noção. A doença de Alzheimer, o que que é? Exatamente é a morte neuronal de áreas relacionadas com a consciência, com a compreensão, com o aprendizado, com a memória, né? E ela vai gradativamente perdendo tudo isso porque há morte neuronal. Você pode comprovar isso numa ressonância magnética depois de alguns anos do início da doença. Mas aí entra uma outra questão, Sofia, que eu fiz questão de relacionar no meu livro, é o seguinte: é,
algumas pessoas próximas da morte, já sabidamente com doenças evolutivas que vão morrer, chegam num determinado ponto, eles têm uma lucidez inexplicável. Chama-se lucidez terminal. Todo médico que trabalhou em pronto-socorro, que passou vários anos dando plantão dentro de hospital, assistiu isso. Muitas vezes eu vi isso. Paciente que estava praticamente morto, quer seja por um tumor cerebral, uma apendicite, uma meningite, às vezes, alguns deles, no período final, que ele já está praticamente em coma, de repente, manda um recado, pergunta para uma certa pessoa, e fica aí, a lucidez terminal pode variar de minutos até dias. Em seguida ele morre. Então, a pergunta, olha, tudo indica que esse cérebro estava danificado, avariado. Ninguém esperava que ele tivesse nenhuma coerência para falar uma coisa dessa. E como é que esse cérebro falou no final da vida dele antes de morrer? Então, aí é que a gente começa a pensar nisso, né? Provavelmente ele já estava naquela transição ali e já não estava sendo usado o cérebro como normalmente se usa, né? Para uma função normal. É chamada lucidez terminal. Pouca gente se interessou por estudar isso do ponto de vista fisiológico ou neurológico, mas existe. Paciente altamente comprometido, de repente, uma janela de lucidez ali que você não sabe de onde veio. Então, indícios, então, de que há alguma coisa além desse cérebro danificado, né? Em relação ao que vocês já publicaram lá no Afinal, que somos nós, quais foram os relatos de EQMs assim mais diferentes que mais te impressionaram assim? Teve caso de ET, teve que casos diferentes assim você citaria? O Luiz, teve um caso de uma moça que eu não participei de todas as entrevistas, foi mais no começo que eu participava bastante. Mas tivemos casos muito emblemáticos. Tivemos um caso de um paciente que foi vítima de um acidente gravíssimo de trânsito na estrada, e que ele foi jogado a mais de 10 metros de distância do carro. Caiu morto. E houve colisão. Então, aconteceram várias mortes nesse acidente. E uma pessoa chegou para presenciar, vários curiosos se aproximaram, né? E aí alguém chegou para socorrer esse, olhar e falou, não, esse já morreu, vamos ver os outros que estão presos na ferragem do automóvel, esse está morto. Aí chegou uma senhora, cobriu aquele cara com jornal, né? E acendeu uma vela, estava ventando, ela colocou tijolo para que a vela não apagasse, e essa pessoa assistiu toda essa cena, do lado. Ele estava do lado, é aquilo que me surpreende mais, que qualquer um de nós que é vítima do acidente de bicicleta, você fica assustado, né? E ele calmamente ficou ali observando a velhinha acender a vela e cobrir o corpo dele de jornal. Aí, com a avançada dos socorristas, eles acabaram levando ele também para o hospital, onde ele foi reabilitado, sobreviveu e contou essa história. Essa é uma das mais impressionantes que eu já tive. Na literatura tem muitos casos emblemáticos, né? A história de um alpinista que foi dirigir um grupo de estudantes para ensinar alpinismo e foram no lombo de um burro, de cavalos e tal. Aí ele chegou numa certa altura da montanha, ele não estava se sentindo bem. Então ele explicou para os alpinistas jovens como é que eles deveriam fazer, ele já tinha feito aquela escalada várias vezes, e aí ele adormeceu. E eles foram, ele teve sono e ele adormeceu ali, pelo frio. Ele ficou sentindo meio congelado, uma hipotermia, e ele saiu do corpo. E observou o guia que trazia os cavalos roubando a comida dele. E depois que ele voltou, ele contou. Falou, olha, ele tirou comida do meu ombornal lá. E esse é um dos casos que viu a mulher a 500 quilômetros de distância. Eles tinham combinado de encontrar, estava ainda fora do tempo, teve uma festa, ela participou e ele presenciou lá. Tudo isso ele contou depois que saiu. Então, na verdade, ele estava com uma hipotemperatura, né? Não chegou a ser morte, não precisou ser reabilitado, só chegou, esquentou, cobertor, ele voltou. Mas a EQM, Luiz, acontece em outras situações que não há quase morte. Meditação tem casos descritos, durante oração, pessoas profundamente místicas ou religiosas, né? Então, é um fenômeno assim, universal, mas não necessariamente ligado à doença ou parada de funcionamento cardíaco, né? Há relatos disso. Mas Ou nós seja, só entrevistamos.
Fala, Sofia. Não, ou seja, então a pessoa não precisa estar necessariamente quase morta para ter uma Para ter experiência experiência. dessa. Exatamente. Os casos que nós entrevistamos, que eu coloquei no livro, todos foram de pessoas que tiveram alguma doença. Ou foi afogado, ou foi atirado, ou foi esfaqueado, ou acidente de trânsito, ou parada cardiorrespiratória. Mas há relatos, sim, de pessoas que têm EQM durante processos de meditação, de oração. Você comentou também da DMT, né? Uma substância psicodélica que está no LSD. Ela também pode causar essas experiências? Então, Sofia, aí é o seguinte, eu procurei no livro relatar os casos que a gente viu, o que a literatura mostra, o que os cientistas procuraram verificar sobre isso. Então, há várias hipóteses. Eu comecei a falar nisso e pulei. A causa mais comum, relatada ou admitida pelos cientistas e médicos, é que a falta de oxigênio no cérebro, então, um mau funcionamento cerebral propicia essa fantasia, vamos dizer assim, da experiência de quase morte. Há uma teoria sobre aspectos psicológicos, é uma negação da morte, então a pessoa vem criando essa história quando é ressuscitada. E, finalmente, tem a única explicação científica que me pareceu que merece ser melhor estudada, não é que eu acredito nisso. Nós temos no nosso corpo essa substância que você mencionou, o DMT, é a abreviatura da dimetiltriptamina. Essa droga é uma droga natural, nós temos no nosso corpo, ela é fabricada no cérebro, fabricada nos pulmões, fabricadas até na glândula na glândula pineal. Por que que nós temos isso? Nós não sabemos. Eu vou fazer um intervalo aqui para você entender. Nós, há pouco tempo, descobrimos que nós temos receptores de algumas substâncias da maconha no nosso corpo inteiro, no intestino, no cérebro, na garganta, no pulmão, nos olhos, né, os receptores do canabidiol, o CBD1, o CBD2, tem vários. Por que que nós temos isso? Nós nunca sabemos, descobrimos isso recentemente. Tanto é que os opioides, como os derivados da maconha, estão sendo amplamente usados para tratar inúmeras doenças, de depressão, ansiedade, insônia, até Alzheimer e doença de Parkinson, além da dor crônica. Então, nós não conhecemos tudo sobre o nosso corpo, né? Mas a descoberta dessa substância que você mencionou, o DMT, foi uma surpresa incrível, porque o DMT purificado, você tira da pessoa e purifica ele no laboratório, ele é uma droga 10 vezes mais alucinógena do que o LSD. E o LSD é uma droga sintética, fabricada em laboratório. O DMT nós temos no corpo. E há provas científicas de que na proximidade da morte, o DMT aumenta no nosso organismo. Já foi feita experiência sobre isso. Tem dois tipos de experiência que demonstram a ação do DMT. Que ele aumenta na hora da morte, é que se você fizer uma punção lombar, tirar líquido da espinha, você vai ver que a quantidade de DMT está aumentada ali. Esse líquido que você tira da espinha é o líquido que circula no cérebro, é o nosso líquor, que preenche os vazios do cérebro. Ele tem DMT. E por que que aumenta na hora da morte? Uma droga altamente alucinógena. Então, isso me interessou muito. Existe um livro que não está traduzido no português, cuja tradução livre, né, é A Molécula da Morte. Foi escrito por um americano. Então, tem uma outra experiência feita com DMT. 60 voluntários nos Estados Unidos, na Universidade do Novo México, se candidataram a sofrer infusão de DMT purificado. E os 60 tiveram experiências alucinógenas. Então, não há dúvida de que. Mas nenhum teve, por exemplo, encontro com parente que já morreu, ninguém viu o próprio corpo, mas tiveram experiências, mandalas, sensações estranhas de prazer. E o DMT, por incrível que pareça, ele é encontrado no Brasil, na América Latina inteira. Ele tem um cipó, uma árvore que produz. Ela é usada com o nome, é chamada de ayahuasca. O barato que a turma que usa ayahuasca é do DMT que existe nela, né? Tem comunidades que usam, né? O pessoal se reúne, fazem meditação e toma o chá da ayahuasca e é o DMT. Então é uma droga alucinógena, sem dúvida nenhuma. Agora, por que que ela está associada ao momento da morte é um mistério. Então, a minha interpretação é que essa droga
deveria ser melhor estudada. Então, ela teria um papel na experiência de quase morte? Não tenho resposta, porque ninguém fez isso ainda, né? Não tem como fazer. Mas é um dado muito curioso do ponto de vista científico a ser pesquisado. Qual é o papel do DMT na experiência de quase morte? Será que ele influencia um cérebro quase morto, já é capaz de receber influência dessa droga e a pessoa saindo falando coisas que viu, mas que depois estão comprovadas, né? Mas, como eu disse, alguns passos da EQM nunca foram verificados com alguém ingerindo ayahuasca. Ninguém viu parente morto, ninguém encontrou um paraíso ali do lado, ninguém foi orientado por alguma pessoa a voltar para o próprio corpo, mas nós conversamos com pessoas que tiveram usuários de ayahuasca, né? Que a gente não tem o DMT para fazer isso aqui no Brasil, mas eu não ouvi ninguém falar que teve uma experiência muito próxima da experiência de quase morte, de jeito nenhum. Edson, e em relação às EQMs de pessoas que têm deficiência visual, o que mais surpreende no caso delas? Nós tivemos um caso de um motorista que teve uma experiência, ela não foi uma experiência muito marcante, mas ele perdeu a consciência e se viu ali no acidente, naquela coisa. Mas ele não era deficiente visual, ele se tornou deficiente visual no acidente. Mas tem casos emblemáticos descritos na literatura. Tem um caso famoso americano que a moça nasceu com deficiência visual, nunca viu nada na vida dela, mas ela trabalhava como cantora numa boate. E ela saiu no final da boate, todo mundo encheu a cara, todo mundo bêbado, e ela pegou uma carona com os patrões, que tinham tomado umas, com medo, mas ela não tinha alternativa. Ficou tarde da noite, ela foi com eles, e houve um acidente nesse carro. Então, ela teve o acidente, ela foi levada para o centro cirúrgico, e dali ela saiu do corpo e descreve tudo que tinha no centro cirúrgico. No começo, ela falou que tinha uma certa dificuldade de interpretar o que era, mas a visão foi clareando, 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 e ela conta essa IQM dela desse jeito. Quer dizer, então, ela viu, não foi com os olhos do corpo, porque ela estava morta, literalmente. Ela viu com outros olhos. Né? E tudo isso tem comprovação, tem checagem. Esse é um caso estudado cientificamente, está publicado. Então, é outro indício forte, né, de que a consciência, a capacidade de visualizar, não está necessariamente no veículo que nós aqui, os mortais, temos da visão, né? O olho dela não estava funcionando nada. E ela, então, e nunca tinha visto nada na vida. Essa moça teve mais de uma IQM. Isso é uma coisa também curiosa, né? As pessoas, às vezes, têm mais de uma vez, né? É como se uma primeira vez facilitasse a segunda, mas a gente ouviu disso mesmo, pessoas que tiveram mais de uma vez experiência de quase morte. E nas pessoas que tentam o suicídio, tem algo de impressionante nos relatos de EQM? Então, ah, os autores que mais publicaram sobre esse assunto, ô Sofia, eles costumam dizer que a experiência de quase morte do suicida é uma experiência negativa, né? Que eles têm um certo sofrimento, uma certa confusão. Nós tivemos um caso, aliás, essa moça já morreu, já faz alguns anos. Ela teve uma tentativa de suicídio, e a tentativa de suicídio dela, ela falou que não teve nada disso, não teve nada de horror. Ela teve paz, tranquilidade, aquele desacerto que a levou ao suicídio não acontecia ali naquela hora. Ela viu o próprio corpo, né? Foi com medicação. Mas há um relato, mais outros relatos falam que a experiência do suicídio é uma experiência negativa. Eles não se sentem bem, não se sentem acolhidos, não se sentem recuperados. Mas esse caso único que nós tivemos é o contrário. Esse caso está no nosso canal lá. No livro você comenta que não sabia reagir quando os relatos de EQMs apareciam no seu consultório, né? Hoje em dia, qual é a sua abordagem e como você acha que os médicos, no geral, deviam lidar com isso? Ô, Luiz, essa pergunta é ótima. Eu vou te dizer por que que você abordou de uma forma com muita propriedade. Porque no começo eu era um cético idiota, como são a maioria dos médicos. Porque o cético radical, hoje, na minha opinião,
é uma pessoa descrente de qualquer coisa, sabe? Você é cético até o momento que você não presencia, não estuda, não escuta. Eu tive vários casos de EQM que eu não dei a menor importância. Dê atenção ao doente. Quer falar sobre isso é uma coisa muito pessoal. Então, o paciente chegou me contando essa história, eu fiquei completamente atordoado, né? E aí pensei com os meus neurônios científicos, bom, faltou oxigênio, ele estava chocado, e pensei isso. Ele me chamou para dar palestra e eu recusei. Ele queria que eu e o anestesista e o médico dele, que não era eu, era um cardiologista, fôssemos participar de discussões, a gente saiu fora, porque não tínhamos argumento, não tinha conhecimento disso, está muitos anos atrás. Então, esse é um caso. Eu tive um outro caso de um paciente com malária que veio da África e teve convulsão no hospital, e por isso ele foi me procurar depois, que me contou, quando ele estava em coma no hospital, ele teve. Viu pessoas, viu seres, né? Alguns. Aí depende um pouco também se da crença da pessoa. Tem gente que vê espíritos, se o cara é espírita e conhece a história do espiritismo, tem outros que vê santos, alguns acham que é Jesus, né? Alguns acham que é um ser de outro planeta. Então, acho que depende das informações que cada um tem, a interpretação é diferente. Mas essa história de que ouvir a experiência de quase morte ela é muito gratificante para o paciente, eles se libertam. Eu ouvi de muitos deles isso, graças a Deus eu pude falar disso com alguém que está levando a sério o que eu vou falar. Porque, em geral, as pessoas consideram a gente, não, deixa ele para lá, isso é coisa de maluco, de comer pancada, sabe? E há uma tendência a ironizar essa quando o paciente vem falando. Nós temos um rapaz que deu entrevista junto comigo no Bial, e ele também foi na entrevista da Globo, que ele foi um problema cardíaco grave. Ele foi internado e durante um período longo que ele ficou no INCOR, uma menina veio visitá-lo e conversou com ele, queria saber do controle da televisão e tal, e de vez em quando ela ia lá no quarto, ele estava sozinho. Aí ele foi conversar com a enfermeira e descreveu, falou assim, essa menina teve internada aqui, já morreu faz mais de 15 dias, né? Ela ia no quarto visitá-lo. Aí ele fica emocionado até hoje quando fala nisso, ele falou no programa do Bial. Esse é um dos casos nossos. Então, eu acho, ô Luiz, para terminar a resposta da sua questão, é o seguinte: houve uma mudança. Houve uma mudança, eu acho muito produtivo, por causa da divulgação, por causa da seriedade com que as pessoas procuram falar sobre isso quando estudam, quando presenciam, né? Existe um grupo de pesquisa da Universidade Juiz de Fora, uma cadeira para estudar isso, né? Hoje, nas universidades, várias universidades já têm estudos sobre experiência de quase morte, como parte da matéria. Isso já é um avanço. Na minha época, na faculdade, não tinha nem aula de psicologia, você nunca sabia como conversar com o doente. Isso você vai aprendendo na prática, com a vivência de cada um, né? Então, hoje já tem um interesse maior, tem vários cientistas pesquisando isso. A física quântica começa a abordar isso na periferia, mas já aborda. Eu menciono também, en passant, no meu livro, essa ideia, né? Essa história de você poder ocupar o mesmo lugar no espaço, como a física quântica admite, né? Então, acho que isso tudo é um avanço. Tem uma pesquisadora americana, e eu escrevi para ela na elaboração do meu livro, e falei para isso. Ela falou assim: não há dúvida nenhuma mais. Só os céticos de carteirinha é que se relutam, é porque o cara é meio religioso, tem uma religião que não permite, então a história não vai para frente. Mas há muitos médicos que eu dei palestras sobre EQM num congresso de neurologia. Tinha mais de 60 neurologistas lá, e, aliás, dali saiu pelo menos 2 entrevistas de EQM entre os médicos, né? Então, isso ampliou bastante. A gente sempre que tem oportunidade fala sobre isso, e tem muito livro publicado sobre esse assunto no Brasil. Então, eu acho que a descrença, o ceticismo exagerado está caindo, né? Na faculdade de medicina, você começa o curso de medicina com um cadáver no colo, né? Até hoje eu sonho com o meu cadáver, sou formado há 50 anos, né? Você fica o ano inteiro com o cadáver, dissecando ele do fio de cabelo à unha do pé. O ano inteiro com o cadáver. Então, quer dizer, é muito materialista a formação do médico, né?
Aí depois você vai para as aulas de experiência cirúrgica, é tudo no cadáver, você vai operar cadáver. Então, você trabalha com cadáver a vida inteira. Ninguém coloca você numa sala, vamos falar agora do pós-vida, o final da vida. Não existe isso. Agora começa a existir. Então, melhorou muito, ampliou muito. Eu acho que isso contribui bastante para desmontar um pouco essa história do materialismo, né, que a Sofia levantou, né? As pessoas são mais espiritualizadas. Eu acho que não só é muito bom para o médico, como é excelente para o paciente, né? E no seu livro, você também comenta que o físico Emmett Goswami, acho que é assim que fala o nome dele, ele, ele enfatiza uma afirmação do Dalai Lama, de que a morte ela proporciona um encontro entre o budismo tibetano e a física moderna. Você acha que esse encontro ele já começou? Eu acho. O Amit Goswami, ele é um físico, né? É quântico. Ele vem no Brasil de vez em quando, eu não conheço pessoalmente, mas já li todos os livros dele. Ele fala exatamente isso, né? Porque o budismo é uma crença, né? Ou uma religião, se você quiser chamar assim, em que a espiritualidade é o objetivo, né? É como o espiritismo no Brasil, em qualquer parte do mundo. Ou seja, não é materialista, acredita que há uma força externa animando esse corpo, né? O Dalai Lama fala isso e o Amit Goswami tenta comprovar isso com a física quântica. Ele tem muita dificuldade, mas ele é um didata muito bom, ele tem uma pedagogia excelente. Então você começa a acompanhar achando que há uma explicação científica que vai surgir a qualquer momento a partir da física quântica. Então, esse é um caminho a ser explorado ainda, né? Com certeza. E ele, inclusive, aparece naquele filme, afinal, Quem Somos Nós, né? Que é parecido com o nome do canal de vocês. Exatamente. Queria aproveitar justamente que a gente está falando de física quântica. Que já dá para dizer que, pelo que você estudou, a relação entre a física quântica e as EQMs? Então, eu procurei citar algumas experiências ali de leitura, né? Porque a gente não tem um laboratório de física quântica e não tem uma estrutura ainda no Brasil para investigar isso profundamente. Mas a ideia seria que há um momento ali que nós desconhecemos completamente. Eu vou te citar um exemplo concreto para ficar mais fácil o entendimento. Duas pessoas foram colocadas em salas distantes, isoladas do ponto de vista eletromagnético. Essas duas pessoas previamente foram colocadas em convivência próxima durante um período, muito próximo do outro, juntos. Depois separadas. Uma delas foi feito um eletroencefalograma, as duas, não numa sala, outra na outra. E um flash foi disparado no olho de um deles. O outro, à distância, 50 metros, percebeu a onda cerebral quando você dispara um flash elétrico numa pessoa que está com eletroencefalograma ligado, cria uma espécie de onda. O outro, à distância, criou a mesma espécie de onda. Então, qual é a explicação disso, essa comunicação à distância? Provavelmente através da física quântica, que é que fala disso com uma certa propriedade, né? Então, eu acho que o caminho, do ponto de vista científico, isso vai render pano para manga aí na física quântica, com certeza. Ainda que seja muito inacessível para nós simples leigos, né, nesse assunto, ela com certeza vem trazer explicações muito interessantes sobre esse assunto. E por que que entre todas as ciências, só a neurociência, a psiquiatria e a psicologia parecem se interessar pelo estudo da consciência? Porque, na verdade, né, Sofia, trocando assim em miúdos, a consciência é objeto de estudo de qualquer uma dessas especialidades que você está falando, né? A neurologia, porque lida também com as doenças, de origem cerebral, as alterações de consciência de origem cerebral, que são inúmeras, né? Eu vou te dar um exemplo assim para você ver, mas como, o que que está falando, né? Palpavelmente. Nós temos paciente, por exemplo, eu escrevi um livro chamado O Homem que Fazia Chover e Outras Histórias Inventadas pela Mente. É um livro de divulgação científica de 2006. E ali eu descrevo isso que você está falando, muita alteração física levando à alteração da consciência. O doente que, depois de uma certa altura, não reconhece a própria casa. Eu quero ir para minha casa, isso aqui não é minha casa.
Aí você mostra um quadro, isso já aconteceu comigo um monte de vezes, um quadro da parede, você reconhece esse quadro? Reconheço, na minha casa tem um igual. Você reconhece essa cadeira, esse retrato? Sim, eu tenho tudo igual na minha casa, mas não é a minha casa. É como se ele perdesse uma ligação afetiva entre o objeto e o que ele percebe, né? Outro exemplo, eu atendi um paciente que disse que que não reconhecia a própria casa e não reconhecia as pessoas da família. Aí eu peguei, já sabendo da história, eu coloquei o filho do corredor nas costas dele, com a porta aberta. E conversei com o filho à distância. Oi, como vai você? Tá tudo bem? Aí o paciente olhou para mim e eu falei para ele, você sabe com quem você está conversando? Eu perguntei, você sabe com quem eu estou conversando? Ele falou, claro, você está conversando com meu filho, Arthur. Aí bota o Arthur sentado do lado dele. Quem é esse aqui? Ele diz que é meu filho. Então, você vê que coisa dissociada, né? Então, esse tipo de alteração da consciência cai na mão do psiquiatra, cai na mão do neurologista, do neurocirurgião, do psicólogo, do psicanalista, não é? É isso que são alterações da consciência. A pessoa perde o prumo, perde o comportamento, fica, né? Tem lesão, por exemplo, cerebral, que o sujeito fica alegre, fica risonho, fica irresponsável, fica ignorando as convenções habituais da vida, né? Por causa de determinados transtornos neurológicos ou psiquiátricos. As três porções se imbricam, Sofia, de uma certa forma. Eu encaminho muito meu paciente para psiquiatra, para psicólogo. A gente tem uma proximidade porque as matérias são as mesmas, né, de alguma forma. O que que você acha que a ciência ainda teima em admitir que existe uma consciência fora do corpo, provavelmente, possivelmente, sobrevive à morte? Não falta uma certa humildade em ainda considerar fraude tudo que ela não consegue explicar? Luiz, certeza absoluta. É aquilo que eu falei. Essa história da consciência ser produzida no cérebro é um dogma. É um dogma. Vem lá do século XVII do Descartes, né? O questionamento disso, porque nunca pôde ser provado. A ciência trabalha muito com isso. O que você não pode reproduzir em laboratório não é crível, não tem credibilidade. Esse é a questão. Agora, a ciência hoje está andando um pouco na contramão disso, a partir de experiências de quase morte, a partir dessas tecnologias novas que estão apresentando, a partir da própria física quântica, né? Então, o pessoal um pouco mais diferenciado, que se interessa pelo assunto, está chegando a conclusões e nós estamos absorvendo isso aos poucos. Mas a maioria, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Tem esse dogma, não é chamar dogma de preconceito, eu acho meio pesado, não é isso. O dogma é o que tem dogma religioso também. Existe o diabo. Quer dizer, vai questionar isso como? Né? Isso é um dogma. E a consciência produzida pelo cérebro também é dogma. Baseado em quê? Gratuito? Não. Porque a maioria das pessoas, quando morre o cérebro, acabou mesmo. Você não consegue vê-lo se manifestar, a não ser em condições especialíssimas, como é a experiência de quase morte, ou então em sessões espíritas, com mediunidade, esse tipo de coisa, que a gente não entrou por aí no nosso livro, não falamos sobre isso. Né? Procuramos evitar justamente para tirar esse ranço, né? De que esse cara está fazendo isso porque ele é espírita, porque ele é velho. Nada disso, nós nem tocamos em religião. Nós estamos tentando fazer uma abordagem científica desse aspecto, para não ignorar mais, porque qualquer um que não seja um cético absoluto, ele vai parar para pensar, vai parar de acontecer com um parente dele, uma pessoa próxima. Então, sabe, a coisa ganha uma outra conotação. Mas a maioria ainda resiste bravamente contra essa ideia de que a consciência possa persistir além da morte, ou além da morte cerebral, né? E na sua opinião, o que que pode acontecer quando a ciência decidir estudar tanto a consciência quanto a espiritualidade em si? Eu acho, Sofia, que isso vai mudar tudo. Evidente, né? Eu vou te dar exemplos muito pequenos, assim, que a ciência mudou a sua forma de pensar, mas dentro dela mesma. Por exemplo, antigamente, muito antes de quando eu era estudante de medicina, acreditava-se que o ouro
era o melhor remédio para tratar reumatismo. Argumentava, inclusive, que o dedo da pessoa que tinha anel de ouro não era afetado por reumatismo. Então, era uma crença, um dogma, né? Provavelmente porque a experiência de laboratório havia mostrado que o ouro pode matar bactérias ali em caldo de cultura. Muito bem. E o ouro foi utilizado muitos anos para tratar a doença reumática, até descobrir que a doença reumática não era doença bacteriana, não era um germe, era um processo inflamatório. Pararam de usar o ouro. Então, mudou a ciência. Até então, você está com reumatismo, você tem que botar anel de ouro, tem que tomar ouro, tem que arrumar ouro. A hora que provaram que o reumatismo não era doença bacteriana, que o ouro parece que tem uma influência nociva sobre bactéria, eles pararam de usar o ouro e foram procurar soluções diferentes. Então, guardadas as devidas proporções, esse exemplo rudimentar, eu acho que isso vem mudar a nossa avaliação do mundo, eu acho que isso vem acrescentar algo à evolução do ser humano, óbvio. Se você vê na experiência de quase morte, quando eu digo, Sofia, as pessoas mudam, elas não são mais as mesmas, elas não se tornam menos egoístas, elas se tornam mais altruístas, mais convencidas da espiritualidade. Quer dizer, eu acho que isso vai acontecer quando a gente tiver isso em mãos de uma forma mais clara. Pode demorar um pouco, mas eu acho que já começou essa caminhada aí. Espero que sim. Pode estar surgindo aí uma nova biologia? Como você acha que deve ser essa nova Eu biologia? acho. Eu acho que sim. Já há vários centros de pesquisa a respeito desse assunto. Já tem universidades se envolvendo nisso, com verba para pesquisadores sobre esse assunto. Então, eu acho que nós não estamos muito longe dessa nova biologia, não. Sabe? Pelo menos começou, isso já estava parado desde a década de 70, nunca ninguém falou disso, né? Em reencarnação, isso era tudo relatos esporádicos, assim, muito ocasionais, e hoje já tem estudos científicos por esse lado também. Então, eu acho que o caminho já está sendo andado, viu, Luiz? Eu acho que essa nova interpretação ela deve mudar o ser humano. Eu acho que muda. As pessoas que trabalham com isso, por mais céticas que sejam, que querem ver o produto solucionado, elas já pensam diferentes. Pelo menos eu penso diferente, completamente diferente do que eu pensava antes, há 20 anos atrás, né? Por quê? Porque eu venho de uma formação materialista. A Faculdade de Medicina forma gente com cadáver. Você vai ver paciente mesmo com sofrimento e queixa depois do terceiro, quarto ano. E hoje até com bonecos, né? Porque não pode trabalhar em cadáver mais. No Brasil não pode. O estudante de medicina vai trabalhar com boneco, até se formar. E tem gente para ele colocar a mão. Mudou tudo. Mas a ciência vem nesse caminho, com certeza absoluta. E a tecnologia, né? Hoje você tem inteligência artificial, você conversa com a inteligência artificial, você acha que tem uma pessoa dentro da sua tela ali, né? Então, isso há 5 anos atrás era impensável. Hoje, todo estudo, educação, medicina, exames, diagnóstico, tudo já tem influência de inteligência artificial. Então, eu acho que nós vamos caminhar nessa direção, com certeza. Se de fato for comprovado que a consciência ela existe fora do cérebro, isso significa que existe vida após a morte? Com certeza. A tradução literal dessa expressão é isso, né? Vida após a morte. Não há dúvida nenhuma. O que eles estão querendo dizer para nós, que somos os pesquisadores, digamos assim, é que existe vida após a morte. Sabe? Vida, com todos os sentidos funcionando muito melhor, com muito mais capacidade, com a consciência ampliada como eles nunca tiveram quando estavam no corpo. Então, viaja à distância. Em fração milionésima de segundo, o cara está a 500 metros. Quem é que faz isso em vida, né? O corpo. Então, a experiência de quase morte, cuja tradução é a vida depois da morte. Não há outra palavra para isso. Depois que você escreveu o livro, depois que você fundou o canal, a sua forma de encarar a vida e a morte mudou? Mudou completamente, Luiz. Mudou completamente.
E outra coisa que é muito interessante, que eu falei que as pessoas mudam, no meu caso, porque eu testemunhei mais de centenas de pessoas. No outro caso, é que as pessoas que têm experiência quase morte, elas perdem totalmente o medo da morte. Eles são radicais em afirmar isso. Não há medo da morte, porque ali é uma continuação. Oi, tá? Então, é essa experiência que todo mundo tem. Perdem completamente, todos eles, isso não há exceção. Você pode ter exceção se viu uma pessoa que já morreu, ou se o outro não viu. Né? Teve uma alegria, todo mundo teve. Amor, o universo, todo mundo teve. E perder o medo da morte é certeza absoluta. Nenhum mais tem medo da morte. Qualquer que seja a ameaça, todos mudam. Com essa certeza, essa convicção que vai sobrar alguma coisa do André provavelmente superior à que ele viveu até então. Você acha que falta falar sobre algum assunto, algum ponto importante da gente ressaltar que a gente não tenha tocado? Porque pela gente, assim, acho que está completo, né? Você sabe, Sofia, como eu disse, em ciência, você estudar o que é o que não é concreto, que não é palpável, é muito difícil, né? Todo mundo que trabalha ou com psicologia, neurologia, psiquiatria tem essa dificuldade. Então, eu acho que a tecnologia vem muito para ajudar. Eu acho que com a tecnologia cada vez é imprevisível os avanços. Você vê coisas de inteligência artificial, se você parar um pouquinho para pensar, é totalmente inimaginável isso, há muito poucos anos atrás. Então, a impressão que eu tenho é assim, que a ciência vai avançar muito nesse sentido. Eu bato o martelo na questão da tecnologia, porque eu convivo com isso, né, todo dia. Nós tínhamos, na minha época de estudante, para fazer um exame de estudo do cérebro, você tinha que injetar ar na coluna da pessoa, aquele ar subia e desenhava mais ou menos as estruturas cerebrais. Hoje, você pega uma ressonância magnética funcional, você sabe até o lugar que o cara está pensando, onde ele está fazendo conta, qual é o lugar que ele pensou em movimentar a mão direita. Você identifica isso no exame. Então, eu acho que o aprimoramento disso cada vez mais, e tem coisas aí que não chegaram até aqui no Brasil, eu acho que nós vamos ter sucesso nisso aí. Eu aposto muito na tecnologia e no conhecimento científico, né? O livro veio com essa intenção, por isso que a gente não tocou em religião. E quando toca, vira dogma também, né? Porque algumas pessoas são católicas por criação familiar, por educação, outros são espíritas porque os pais também foram. Muitas dessas pessoas nunca viveram uma experiência como quem viveu a experiência de quase morte, né? Então, essa é a grande dificuldade que a gente tem de trabalhar com coisas que não são palpáveis. Mas é a tecnologia que vem ajudar a gente, com certeza, no futuro. Ô, Muito Luiz, obrigado. Muito obrigada, vamos ver viu, se Edson? eu que agradeço. O Surreal fica por aqui. Se você curtiu a entrevista, dá um like e compartilhe. Nosso perfil no YouTube e no TikTok é @surrealpodcast e no Instagram @surrealpodcast_. Até a próxima.